Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Pedro e hoje teremos mais uma aula de História. Na aula de hoje, iniciaremos um novo módulo. Começaremos o módulo 9, as crises do século XIV na Europa medieval. Vamos lá? Sétimo ano, para que vocês possam acompanhar aí da casa de vocês, eu peço que abram a apostila 2 na página 184. Prontos? Bom, módulo 9, as crises do século XIV na Europa medieval. Vamos fazer essa atividade para iniciar o módulo, ok? Primeiro, peço que observem essa imagem, né, que vocês têm na apostila de vocês, acho que vai ficar melhor para vocês analisarem. É o quadro O Triunfo da Morte, de Peter Bruegel. Né? Foi pintado em cerca de 1562, ok? Então, acho que dá para vocês perceberem, né, pela própria imagem aqui ao lado, que é uma cena de caos, de destruição, né? Não é uma cena, né, alegre, não é uma cena de festividade, pelo contrário. É uma cena, né, que remete a perdas, né, a sofrimento, ok? Mas vamos lá. Você já pensou nisso? Muitos estudiosos consideram este quadro uma síntese, né, um resumo do século XIV. Com base na imagem, descreva como teria sido o século XIV na Europa. Então, de acordo com a imagem, vamos pensar um pouquinho. Né? Podemos identificar, então, respondam junto comigo aí, o cenário de destruição e morte, né, que está representado nesse quadro. Vocês podem ver que tem vários esqueletos que parecem ameaçar os ricos e transportam crânios de outros tantos. Né? Que mais? Os corpos humanos se amontoam, tem um amontoado de corpos humanos. Há várias lanças indicando combates, uma guerra, né? Portanto, com base no quadro, o século XIV foi marcado pela destruição, por combates e pela morte. Ok? Segunda questão. Esse cenário combina com o que você estudou sobre a Baixa Idade Média no módulo anterior? O que pode ter acontecido? Bom, pessoal, podemos contrapor esse cenário de destruição ao dinamismo social e econômico estudado no módulo anterior, que tinha sido, né, como vimos, resultado do retorno do comércio, do retorno das cidades, né, das novas opções sociais que surgiram. Nesse sentido, os cenários, né, que nós vimos no módulo anterior e desse quadro não combinam. Né? Eles podem, então, levantar como hipótese fatores de grande destruição e morte que sejam compatíveis com a época, como guerras e doenças, ok? Então, para poder fazer uma relação, a princípio pensamos que pode ter havido guerras e doenças. Será que foi isso? Nós vamos aprender ao longo deste módulo, tá? Percebam esse título, um século em que foi difícil sobreviver. Né? Pensamos o seguinte, então, pessoal, né? Diante de tudo que a gente viu na aula anterior e no que vimos no início deste módulo. Depois de séculos de melhorias na produção e nas condições de vida da população europeia, de crescimento comercial e urbano, de diversificação de atividades e opções sociais, a Europa experimentou no século XIV e metade do século XV uma grave crise. Então eu afirmo para vocês, né? De fato, o século XIV e parte do século XV foi considerado século de crise na Europa. Né? Clero, nobreza, burgueses e servos foram atingidos pela crise e o índice de mortalidade alcançou níveis assustadores.
né? Por que, então, que envolve todos esses grupos? Não foi por acaso, pessoal, que essa situação inspirou o pintor Peter Bruegel a pintar a obra mostrada na página anterior da apostila de vocês, e no slide anterior aqui. Embora tenha feito o quadro por volta de 1562, o pintor retratou a desolação que tomou conta da Europa no século XIV. O que teria acontecido na Europa para reverter a onda de crescimento e dinamismo econômico e urbano que vimos anteriormente, né? O que pode ter acontecido então? Como levantamos possibilidades, como pode ter acontecido guerras, né, doenças. Primeiro fator, a fome. Vimos que o início da Baixa Idade Média foi marcado por um aumento na produção agrícola, que melhorou a alimentação e permitiu o crescimento da população. No entanto, passado alguns séculos, não houve inovações nas ferramentas e técnicas de produção agrícola. E a população continuava aumentando mais e mais. A população então passou a aumentar mais do que a produção de alimentos. Para agravar a situação, nas primeiras décadas do século XIV, uma série de más colheitas, que foram provocadas por fenômenos naturais, como chuvas em excesso, baixas temperaturas, deixou muitos camponeses pobres sem ter o que comer. A escassez logo chegou às cidades e com ela o aumento dos preços dos alimentos. Em algumas aldeias, os mortos de fome eram tantos que covas coletivas foram abertas para enterrá-los. Calcula-se que a expectativa de vida tenha caído de 35 anos, que era no século XIII, e olha só, hein, pessoal, o que é a expectativa de vida? Quando a pessoa nasce, qual que é a expectativa geral dessa sociedade de que uma pessoa viva? Quantos anos ela vive geralmente? A expectativa de vida no século XIII era de 35 anos. E passou, nesse século XIV, para 25 anos. Então as pessoas viviam em média 25 anos, entre 1301 e 1325, em razão da falta de alimentos. Nessa imagem ao lado é o detalhe de uma iluminura, numa Bíblia alemã do século XIV, que mostra um faminto com as mãos na boca sobre um caldeirão que representa o inferno. Pessoal, logo, com a falta de alimentos ou a impossibilidade de comprar os alimentos pelos preços que eles estavam custando, muitas pessoas ficavam desnutridas, morriam de fome ou de doenças que a falta de nutrientes acabava levando então ao enfraquecimento e à morte de muitas pessoas nesse período. Estudamos no módulo anterior que as cidades medievais cresciam desordenadamente ao longo do período da Baixa Idade Média. Crescia, iam sendo construídas casas próximas a outras casas, comércios, novos moradores construíam suas moradias, então, o que a gente pode dizer que coladas às que já existiam. Não havia sistema de esgoto. A limpeza das ruas estreitas era insuficiente e muitas vezes o lixo se acumulava. A água que era consumida acabava então contaminada por essa sujeira. Além disso, os hábitos de higiene da população europeia eram muito diferentes dos de hoje. Na Baixa Idade Média, em conventos, há registros de que os monges tomavam 5 banhos por ano. Imaginem, 5 banhos por ano. Nessa época, somente na região da atual Dinamarca tomava-se banho e escovavam-se os dentes uma vez por semana. Então eram pouco frequentes os banhos e escovação de dentes. Piolhos e pulgas passavam de uma pessoa para outra com facilidade, em meio à aglomeração e à falta de higiene que existiam. Além disso, em um período de fome generalizada, a má alimentação deixava as pessoas mais vulneráveis a doenças contagiosas.
transmitidas por insetos, animais e pessoas contaminadas por vírus e bacilos. Pessoal, o que é um bacilo? Bacilo é uma bactéria em forma de bastonete, uma forma alongada, ok? Então, essas bactérias eram um problema também na época, vírus e bactérias. Os moradores mais pobres das cidades eram, obviamente, os mais atingidos, porque eles comiam mal, moravam em condições piores, e entre outros vários fatores. Na metade do século XIV, para piorar a situação, navios mercantes vindos do Oriente atracaram em portos europeus, trazendo ratos e pulgas contaminadas pelo bacilo da peste bubônica. Então, esses ratos que vinham nos porões dos navios eram picados, por pulgas. Essas pulgas que acabavam picando as pessoas, esse contato com esse ambiente, levou então à propagação dessa bactéria, desse bacilo da peste bubônica, ok? Então, pulgas picavam ratos contaminados e transmitiam esse bacilo a humanos. Infectados, os doentes transmitiam a peste a outras pessoas. Então, pegavam dos animais e passavam depois de pessoa para pessoa. Rapidamente, então, uma epidemia. Epidemia, acho que é um assunto muito atual para todos nós, Estamos vivendo uma pandemia, mas o que é considerado uma epidemia? Vamos lá. É uma doença que alcança um grande número de pessoas em um curto espaço de tempo. Essa epidemia se alastrou pelo continente. E podemos sim falar de uma pandemia nesse período também. Essa doença foi uma pandemia porque alcançou territórios da Ásia, da África, não só a Europa. Então, essa doença que ficou conhecida como peste negra, por que ficou conhecida como peste negra, essa doença no século XIV? Porque as pessoas infectadas, elas apresentavam inchaços, que damos o nome de bulbos, de cor escura, especialmente nas axilas e na virilha. Então ficavam bolhas escuras no corpo. Moradores da cidade, que tinham que se refugiar em feudos e áreas rurais, tentavam se refugiar, fugir, acabavam levando essa contaminação até essas áreas também. Pessoal, milhões de europeus foram atingidos pela peste negra. Entre 1347 e 1349, estima-se que mais de 30% da população europeia, ou seja, cerca de 15 milhões de pessoas, tenham morrido. Pessoal, nessa imagem ao lado temos um médico. Você pode achar estranho, o que seria isso? Uma representação de um pássaro? Mas essa era a forma que eles encontraram de tentar curar as pessoas, cuidar das pessoas. Eles entendiam então que seria pelo odor, pelo ar que pegava essa peste, que pegava essa doença. Então, para isso foi desenvolvida essa máscara em formato de bico, uma máscara então para proteger esses médicos que iam cuidar dos doentes. E era em formato de bico porque ele era todo composto por ervas. Esse espaço todo era como se fosse um filtro de ervas. Então o ar entrava pela ponta do bico e até chegar ao nariz do médico teria sido filtrado esse ar já, ao passar por todas essas ervas. Interessante, né, pessoal? Ao fundo, então, mais uma representação desses médicos medievais, Pessoal, eu acho importante nós relacionarmos essa pandemia que foi a peste negra com o que está acontecendo agora, que também está levando à morte de milhares de pessoas. Pessoal, entendam que ocorreram ao longo da história várias pandemias, lógico, em condições totalmente diferentes umas das outras, historicamente falando. Hoje temos muitas condições de reverter a situação,
né? Coisa que no século XIV o pessoal não tinha. Mas a questão é, hoje temos uma medicina desenvolvida, hoje temos acesso às informações, só que ao mesmo tempo, esse acesso às informações acaba confundindo as pessoas, né? Muitas pessoas com más intenções, né, distribuem falsas informações que acabam atrapalhando o combate à pandemia, né? Portanto, pessoal, vamos sempre buscar informações, confirmar as informações, ok? Durante essa pandemia, evitem aglomerações. Vocês viram que, né, historicamente, quando vocês têm uma aglomeração e a falta de cuidado, as doenças se espalham, né? E a doença não escolhe classe social. Então, no século XIV, a nobreza, clero, né, a burguesia e os servos, todo mundo estava exposto à doença, assim como nós estamos hoje. Então, cabe a cada um de vocês tomar cuidado, né, e orientar as pessoas que estão próximas. Sim, vocês podem fazer isso, né? Utilizando máscara, quando tiverem que sair, higienizando as mãos, né, evitando aglomeração. E logo tudo volta à normalidade, como aconteceu em outras pandemias na história. A gente tem a história como exemplo, ok? Então as coisas vão voltar pelo menos parecido com o que a gente tinha com o normal. Mas é preciso ter atenção, né, e cuidado com as informações. Pessoal, na aula de hoje nós percebemos então como o crescimento econômico, urbano e social dos primeiros séculos da Idade Média provocou crises para as quais os povos do continente europeu não estavam preparados. Na próxima aula continuaremos esse assunto, ok? Bom, espero que tenham gostado da aula. Acima está meu contato caso tenham dúvidas. Bons estudos, muito obrigado e até a nossa próxima aula.